Eu acho que a gente vai começar um movimento que ainda não foi visto por ninguém. A gente não quer vender alfaiataria para um jovem que vai ser obrigado a usar na faculdade. A gente quer vender para as pessoas utilizarem a alfaiataria no seu dia a dia. A gente quer repaginar o chique. A gente não quer ser o maior, a gente quer ser o melhor. Na época da pandemia, eu aproveitei para refazer muita coisa de modelagem. Eu resolvi, eu assumi feminino, estou refazendo todos os moldes de novo, junto com uma marca, com meu filho Ricardo e meu outro filho Arthur, que seria a RH2, e tá também o Gabriel Pascolato, sobrinho da Constanza Pascolato. Depois de 40 anos produzindo a roupa da maior excelência, ele busca expandir os horizontes, abrir a criatividade das pessoas. A RA2, que é essa união minha, do Ricardo e do Arthur, os filhos do Ricardo. A gente quis trazer mais o Ricardo Almeida em si para os jovens. E é muito legal porque meu pai também, ele gosta muito disso, né, o que ele faz. E ele consegue explorar produtos que ele não consegue na marca dele, né? São outros tipos de tecido, é outro tipo de proporção, é outro tipo de uso. A RH2 é como um lab, é um espaço que as pessoas se juntam, desde pessoas novas como a gente até os modelistas que estão há 35 anos na Ricardo Almeida, para fazer moda na sua essência, do jeito que ela é. Eu acho que é um alimento para a alma, assim, a RH2. Vai ter um melhor caimento, melhor tecido. Qualquer pessoa que bater o olho vai querer usar e vai saber que é uma coleção muito diferente do que tem no mercado. Se tiver que pegar tecido da Europa, pega, busca, acha opções, testa bastante, porque a gente pega o conceito de alfaiataria e traz aquela coisa avant-garde que a juventude se identifica tanto. Ter essa oportunidade de ter alguém tão experiente do seu lado, poder tirar qualquer dúvida sem ter medo de dar resposta, eu acho que isso foi uma principal contribuição com o desenvolvimento e com a inspiração da marca. Eu espero que tenha passado de pai para filho. Acho que todo mundo conhece um pouco do meu pai, ele é super perfeccionista, sempre quer todo dia estar melhor, escalando cada vez mais. Ver ele trabalhar é uma coisa impressionante, o olhar, é uma coisa que você consegue desenvolver com anos e anos. Eu consigo ver tanto isso no Ricardo, tanto na Constanza, minha tia-avó. São pessoas que têm um conhecimento inacreditável. Ele tem ideias que enquanto você está pensando, ele já criou, ele já está lá na frente. Eu acho que pelo fato de ter sido natural e junto com meu pai, junto com meu irmão, a gente sempre conversando, saindo, vendo roupas, acho que criou já essa estética. E sempre tendo em mente que o nosso maior forte é a modelagem e a matéria-prima, que vão ser os maiores destaques na linha RA2. E o Ricardo, ele ama esse universo, então ele vai se dedicar bastante. E a gente trabalha em grupo para quê? Para que essa novidade vire papel, modelagem, passe por avaliação de tecido, toda a parte técnica, para a gente ter precisão naquilo que a gente vai fazer, né? E isso aí o Ricardo é extremamente detalhista. A gente também está indo para os tecidos mais tops ainda, os tecidos de construção de camiseta mais tops ainda, que a gente quer ser o melhor do melhor do melhor. É um privilégio realmente estar nesse momento que o Ricardo tem essa decisão, todo mundo comprou a ideia e eu acho que tô animado para ver o que vai sair disso aí. Hoje a gente tem a fábrica dos ternos que está aqui, e a da frente, que é a da camisaria e o feminino e a malharia. Eu prefiro ter a fábrica debaixo do meu nariz porque eu tenho condições de policiar a melhor qualidade para o nosso produto, né? Muita gente achou que porque a marca Ricardo Almeida cresceu, perdeu a exclusividade, e não é real. O que aconteceu é que assim, a gente comprou muitos equipamentos muito mais
precisos, né? Isso não quer dizer que você vai perder a mão do exclusivo, do melhor. Ao contrário, você vai somar, você vai melhorar mais ainda, você vai ter uma padronização muito melhor. A gente brinca internamente, a gente usa essa frase que a gente faz a alfaiataria do terno ao tênis. Então, quando a gente faz sapato, a gente pega o racional da alfaiataria clássica e faz um sapato. Então, quando a gente fala do formato, da modelagem, que é o principal, independente de qualquer coisa, se a modelagem estiver ruim, não tem como, pode fazer um tecido de ouro que vai ficar ruim. A linha de calçados, ela já existe, só que a gente também enxerga um grande potencial na linha de calçados, porque é um negócio dentro do nosso negócio, né? É o desafio de mostrar que o calçado é tão bom quanto a parte de vestuário. Quando a gente pensa no futuro, a gente pensa em continuar o fortalecimento das linhas que já existiam, seja ela a alfaiataria, seja a linha de polo, jeans, a nossa linha que é o do home meeting, a nossa linha de sapatos, que seriam os calçados, e a gente agora também vai dar mais foco e fortalecer o feminino. É uma coisa incrível ter um amigo igual o Ricardo, que é um irmão, que é um artista, que é uma pessoa que se preocupa com a gente. Esse cuidado que ele tem não só de pensar em número, em resultado, mas também pensar na pessoa. Existe essa preocupação, eu digo que hoje eu trabalho muito melhor, no sentido de qualidade de vida mesmo. Tanto que tem algumas pessoas que estão aqui há muito tempo, né? Eu sou uma delas. Não é à toa que eu estou 28 anos com ele, gosto muito de trabalhar, amo trabalhar para ele, porque ele é uma pessoa muito boa. Eu amo meu patrão. Com essa simplicidade dele, essa amorosidade dele, ele foi me ensinando que luxo era qualidade, boas relações, ter tempo, família, estar sempre alegre, disponível para os amigos. Eu acho que hoje em dia eu vejo o luxo muito dessa forma, é um mercado que ele funciona muito, se ele consegue gerar em você momentos que sejam inesquecíveis. E esses momentos geralmente a gente coloca amor, é isso que ele faz.